Desligue os microfones, tá bom? Queridos irmãos, graças e paz a todos. Em nome de Jesus, vamos dar início aqui à nossa reunião de estudo e oração. Por favor, desligue os microfones. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho a Cristo. Lembrando que essa semana já é a final da leitura, tá? Da reflexão sobre o livro. E nós temos o tema hoje, o privilégio de falar com Deus. Achei lindo esse tema. Conosco está o missionário Pedro Viana. E com ele a palavra. Irmã Abigail, por favor, desligue o seu microfone. Ela vai trancar de novo, né, mãe? A senhora vai trancar de novo, né? Irmã Abigail, por favor, desligue o seu microfone. A senhora vai trancar de novo, né? Portanto. Tá bem. Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um privilégio falar com vocês nessa sala. E Bom dia. eu estou muito feliz em estar aqui junto com vocês a falar um pouco desse tema maravilhoso, privilégio de falar com Deus. Eu gostaria de saber se vocês estão com suas Bíblias aí do lado, para a gente ler algumas passagens. Sim. Sim. Amém. Muito bem. Queridos irmãos, começaremos nesse tema maravilhoso com a certeza de comungar com Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é comungar com Deus. Além da influência do Espírito Santo, que faz com que precisamos comungar com Deus, nós precisamos entender o que é comungar com Deus. Bom, se a mente atenta para Deus, se a mente medita em suas obras, suas misericórdias e bênçãos, tá? Isso não é comungar com Deus. Irmão, então o senhor está falando que se a gente está contemplando a natureza, contempla o poder de Deus, sua misericórdia, isso aí não é comungar com Deus? E o que é comungar com Deus, então? Bom, comungar com Deus é um pouco diferente. Vamos analisar aqui. No Caminho ao Céu, na página 82, ela nos mostra aqui o caminho certo. O que é comungar com Deus? A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessário, mas não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele, né? Então, a fim de que tenhamos vida, energia espiritual, devemos ter uma relação viva com o nosso Deus. Vocês lembram das palavras de Cristo a Natanael? Eu te conheço, mas tu não tem vínculo comigo. Tu me conhece de onde? Lá debaixo da figueira. Antes que Felipe viesse a falar contigo, eu já estava conversando com você. Isso é comungar com Deus, é você ter uma relação íntima, um amigo, é você se debruçar a Ele, contar as suas situações. Isso é comungar com Deus. Mas tem alguém que fazia isso? Sim. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na página que diz respeito ao livro de Marcos, no capítulo 1 e verso 35. Se vocês puderem ler, eu fico grato.
Então vamos Na ver esse madrugada, personagem. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Então, um exemplo maravilhoso do nosso próprio Salvador, nosso intercessor. Ele, para poder se direcionar a uma plataforma espiritual sem erro, então ele comungava com Deus. Aqui no Caminho ao Céu, na página ainda 82, comenta o seguinte: o próprio Jesus, quando esteve na Terra, estava em constante oração. Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, a ponto de tornar-se um suplicante, buscando do Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Então, quem é nosso exemplo para aprendermos a comungar com Deus? Jesus. Né? Irmãos, o Filho de Deus, Salvador da raça humana, nosso Salvador, sentia a necessidade de oração. Quanto mais deveriam nós, frágeis, mortais, pecadores, sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. O que vocês acham da ideia? Se o nosso Senhor nos deu esse exemplo, quanto mais nós, que somos frágeis, que acolá estamos capengando, caindo, deslizando em tentações, não seria prudente nós seguirmos esse exemplo? Eu penso que sim, vocês. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês. Qual seria o pensamento dos anjos de Deus? Qual seria o exemplo nessa questão de comungar? Vamos fazer um breve comentário nesse sentido. E eu gostaria de usar aqui a página 83 desse livro. O que pensarão os anjos celestiais desses pobres homens e mulheres serem sujeitos à tentação quando o coração de Deus infinito em amor inclina-se para ele, pronto a dar-lhe mais do que podem pedir ou pensar a eles, oram tão pouco e têm uma fé tão pequenina? Os anjos se comprazem em prostrar-se diante de Deus e ficar perto dele. Ele considera a comunhão com Deus sua maior alegria, sua maior satisfação. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam de ajuda, que somente Deus pode dar, parecem tão satisfeitos em andar sem a luz do seu espírito e acompanhar sua presença. Então, esse é o que pensam os anjos, esse é o que fazem os anjos. Eles ficam tão alegres, tão satisfeitos ali na presença de Deus e ficam maravilhados. E a gente não fica assim, acorda de madrugada e não fica feliz, animado. Eu vou ficar aqui na presença de Deus, eu vou ficar diante do Deus do universo. Cadê essa animação? A animação é para fechar o olho e cobrir com cobertor e continuar dormindo, né? Essa é a animação. Então, nós temos que mudar esse quadro, essas atitudes e ser coerente com o que a gente está escolhendo. O que eu estou escolhendo? Ir para as dimensões celestiais, ir para o céu, viver na companhia de anjos que nunca pecaram,
Então, nós temos que fazer uma mudança de vida. E a minha pergunta nessa manhã para os irmãos que me ouvem é: quais as grandes percas a abandonar as orações ou ignorar as orações, ignorar comungar com Deus? Quais seriam as percas? Bom, eu enumerei aqui 6 pontos. E antes de enumerar, eu gostaria de ler essa parte aqui que eu achei muito forte. Eu meditei várias vezes. Será que eu devo falar isso aqui para os irmãos ouvirem? E, enfim, eu cheguei à conclusão, pedi orientação de Deus, que eu devo falar. Então, aqui nessa página 83 desse livro, diz o seguinte: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Bom, por que está dando as coisas erradas dentro do meu lar? Por que está acontecendo briga? Por que os negócios não estão dando certo? Você não já fez uma análise? Será que você não está comungando um pouco com Deus? As trevas envolvem minha cozinha, as trevas envolvem meu quarto, meu quintal. Até os bichos que a gente cria fica problemático. Por quê? Por causa disso aqui. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As tentações sussurradas pelo inimigo os levam a pecar. E tudo isso porque não se utilizam dos privilégios que Deus lhe deu, os quais advêm da oração. Então, queridos irmãos, nós precisamos mudar essas atitudes. E como mudar? Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos do crente para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração constante e perseverante vigilância, corremos o risco de cada vez mais ficar descuidados e de desviar-nos do caminho reto. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o plano da misericórdia, para que não obtenhamos, por meio da súplica e fé, graça e poder para resistir à tentação. Então, resumindo aqui esse ponto, o que o inimigo quer? Qual é o segredo dele? É envolver a família humana em trevas, para não ver o que está à frente, para a pessoa não ter força para prosseguir. 3 coisas a gente perde quando negligenciamos a oração. Perdemos os recursos dos tesouros celestiais, perdemos a graça e perdemos o poder para resistir à tentação. Então é necessário nós driblar o inimigo e avançar em correr para os braços de Deus, comungar com Ele, como fazia Jesus, né? Uma irmã leu aí, foi maravilhoso esse texto que ela leu de Marcos 1:35, né? Que o próprio Jesus acordava de madrugada e se desbruçava com Deus. Irmãos, olha a força que um cristão quando sai dos braços de Deus, comungar com Ele. Ele sai, ele vence a tentação, ele vence o marido mal-humorado, ele vence a mulher mal-humorada, ele vence o filho mal-humorado, vence o vizinho que está atribulando a vida dele. Tudo isso por quê? Porque ele se apoderou dos tesouros celestiais. Mas tem algo que eu preciso falar com vocês. E eu gostaria que vocês se preparassem para isso. Tem algumas condições para as orações serem respondidas. E uma delas é necessário que necessitemos de auxílio.
Vocês bebem água sem estar com sede? Vocês se alimentam sem estar com fome? Não precisa ter a necessidade? Poxa, deu 12 horas, eu preciso me alimentar. Eu não vou dar conta de trabalhar à tarde se eu não me alimentar. Você está sentindo uma necessidade. Então, não adianta você fazer as coisas corriqueiramente, né? Eu tenho que orar, é hora 6 horas, é hora meio-dia. Mas isso aí é algo trivial, não tem aquela necessidade, aquela sede. Então, um dos pontos para as orações serem respondidas é você ter a necessidade. Eu gostaria que vocês lessem Isaías 44:3, um voluntário. Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Muito bem. Promessa linda, né? De Isaías. Se o cidadão tiver sede, com certeza ele vai ser saciado, né? Um segundo ponto que eu gostaria de frisar com vocês é a iniquidade. A Escritura diz que se nós atentarmos para a iniquidade no nosso coração, o Senhor não nos ouvirá, né? E na página 84 deste livro, nós estamos em evidência, eu gostaria de comentar uma parte maravilhosa aqui que eu separei. Diz assim: se mantivermos a iniquidade no nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado de maneira consciente, o Senhor não nos ouvirá. E percebem aqui que o Senhor não nos ouvirá? Por que será que Deus não nos ouve? Quando toda falta conhecida forem corrigidas, podemos acreditar que Deus responde a nossos pedidos. Nossos próprios métodos jamais nos recomendarão a Deus. Então, uma parte que nós devemos fazer é lutar para tirar. Até tem um texto no livro o texto que a irmã leu para a Barra de Nossa Oração, que foi Marcos 11:24. Então, no Marcos 11:25 tem um texto lindo lá. Não vou ler para não tomar o tempo, mas depois vocês podem procurar, que é importante você ver que vai orar, vai dar uma oferta, e você está chateado com a irmã Alexandre, com a irmã Abigail. Moço, vai lá na casa da irmã Alexandre, vai lá na casa da irmã Abigail, de irmã. Eu estou com meu coração apertado, eu preciso te contar. Você me machucou muito, mas eu tomei aqui coragem e vim, que você me perdoe, e vamos continuar a nossa vida espiritual, né? Então é isso que devemos fazer. Lutar para tirar a iniquidade que está atrapalhando a nossa vida, né? Um outro ponto que às vezes atrapalha muito a nossa comunhão com Deus é que a falta de fé, né? A falta de fé causa um transtorno. Poderíamos ler novamente o texto, irmã Alexandre, para a barra de nossa oração? Marcos 11:24. Marcos 11:24. Deixa eu localizar aqui. Diz assim: portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las eis. Então, de acordo com esse texto maravilhoso da palavra de Deus, então nós devemos ter essa fé, né? Devemos crer, né? É o que está dizendo aí. Tenha fé. Quando você se ajoelhar, quando começar uma empleita de comungar com Deus, creia. Tenha fé. Na página
página 84, 85, tem um texto que diz assim, ó, quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos apegar-nos às promessas, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é uma presunção. Por que é uma presunção? Dizer que, não, do jeito que a gente pede, vamos receber. Por que uma presunção? Por isso, olha, vou ler aqui, ó. Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Irmãos, se o que você pede é legal, é correto, você acha que Deus vai errar e não enviar para nós? E se ele não envia, será que ele não é infinitamente sábio, extremamente sábio para não deixar que o que você pede aconteça? Ele sabe de tudo. Então, não fique se lastimando. Eu peço, esse marido não se converte, eu peço, esse filho não se converte, e começa a puxar os cabelos da cabeça. O que é isso? Não faça isso. Deus é extremamente sábio, ele não erra. Espere com paciência e ele irá dar o que você precisa. Então, se está acontecendo alguma coisa que você está pedindo não está acontecendo, Deus está te moldando em alguma parte. Deus está me moldando, está fazendo algo de bom nas nossas vidas. E aqui diz que se o negócio demorar, nós devemos nos apegar à promessa. E vocês sabem que promessa é? Mateus 7,7. Você sabe de qual? Eu não vou falar, porque não é que vocês vão aprender se eu falar logo. Então, vocês têm que pesquisar, ver lá que promessa é essa, né? Se alguém achou, pode ler. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então, aí está. Deus quer que a gente venha se ater a essa promessa, né? Mateus 6:12. Vamos ler esse ponto. Para a nossa oração ser respondida, nós precisamos ter esse ponto em nossa vida, de Mateus 6:12. Vamos analisar? E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmão, se realmente nós queremos que nossas orações alcancem um sucesso maravilhoso, nós devemos ter esse espírito de amor, esse espírito de perdão, tá? Se você guarda rancor em seu coração de A ou de B, tem o seu coração carregado de angústia, não faça isso, esvazie ele. Paulo deixa bem claro em Filipenses capítulo 3, verso 11, 12, 13, 14, que nós devemos engavetar essas coisas ruins da vida e traçar um novo plano de vida e mudar nossas atitudes, ser pessoa diferente, tá? Se você está sendo perseguido, machucado por alguém na igreja, deixe isso nas costas de Deus. Deus sabe resolver essa situação que você não sabe. E aí prossegue a vida com outro rumo, outro estilo de vida. E um detalhe importante que eu quero frisar aqui é que para nossas orações serem respondidas, devemos ter perseverança, né? Se não houver perseverança na oração, eu gostaria de ler aqui na página 86 um comentário de Ellen White que é muito importante. Diz assim, olha, é necessário que sejamos diligentes em orar. Não permita que nada o atrapalhe. Faça todo o esforço para manter ativa a comunhão entre Jesus e seu próprio coração.
Aproveite todas as oportunidades para ir onde se costuma orar. Os que estão realmente buscando comungar com Deus serão vistos em reuniões de oração, fiéis ao seu dever, fervorosos e ansiosos para colher todos os benefícios possíveis. Aperfeiçoarão cada oportunidade de colocar-se onde possam receber os raios de luz do céu. Amém? Alô? Amém. 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 Cortou a minha Amém. voz ou não? Tudo ok, Roberto. A minha voz cortou? Muito bem. E é necessário que sejamos diligentes, né? Se não sermos diligentes, então não podemos ser pessoas que vão ser ouvidas se você não for perseverante. Ora um pouquinho aqui, outro acolá, não, deve ser perseverante, né? E um outro ponto, eu estou quase finalizando, é a oração secreta, né? Aqui na página 86 e 87, diz que orem em seu aposento particular, durante os seus afazeres diários. Deixe que o coração se eleve a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem como um precioso incenso até o trono da graça. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está arraigado em Deus. Irmãos, esses dois pontos que nós lemos aqui, a perseverança e a oração secreta, são de extrema necessidade. Às vezes a gente vai para a igreja na quarta-feira pregar e tem 4 pessoas, 5, e o restante? Cadê a perseverança? E se o Espírito Santo for derramado num dia de quarta-feira, no culto de oração? Como é que fica essas pessoas que só querem ser sabatistas? É muito triste se a pessoa não tiver perseverança. E a oração secreta é importante. Todas as orações em família são boas na igreja, mas a secreta é a que mais derrota Satanás. Então, essa é importante. E, a partir de agora, o que eu irei falar será apenas apelo a todos que estão aqui, a todos que têm me ouvido até o presente momento. Deus não espera que nós tornemos eremitas, meus irmãos. Você sabe o que é eremita? Eu até peguei no Google aqui, é viver em lugar isolado, no deserto, separado de todos. Deus não deseja isso para nós. Por quê? Eu quero comentar aqui o motivo por que Ele não quer que nós sejamos a pessoa separada. Aqui na página 89 diz assim: nossa vida deve ser igual a de Cristo. Nós devemos estar divididos entre o monte da oração e o contato com as multidões. O que Deus quer que a gente faça? Vamos nos dividir. Uma hora estamos no monte da oração, outra hora estamos com o povo. Mas como devemos fazer isso? Irmãos, eu passei 7 anos comportando. Eu quero ser sincero para vocês. A gente levanta, ora. Se alimenta, ora. Sai para comportar, ora. Bate uma casa, ora. Bate 10 casas, 10 orações. Meio-dia, volta, ora. Ora para almoçar. Ora para sair de novo à tarde. Batemos em 8 casas, 8 oração. Voltamos, fazemos oração, fazemos o pôr do sol, fazemos oração para dormir. Deu de contar quantas orações eu frisei aí? Quem contou? Não tem como contar, eu falei muitas orações. Isso é que Deus pede para nós. Ele quer que nós não sejamos eremitas entre o monte da oração e o povo. Se não fizermos isso,
nós não somos os cristãos genuínos. Aqui está dizendo assim, olha, aquele que nada faz, além de orar, em breve abandona essa prática de ficar orando. É uma tática que não funciona. Suas orações acabarão se tornando uma formalidade rotineira. Quando as pessoas se afastam da vida em sociedade, ficam distantes da esfera do dever cristão, deixando de levar a cruz, quando deixam de trabalhar de maneira dedicada pelo Mestre, aquele que por ele se entregou, acabam perdendo o objetivo essencial da oração e o estímulo de devoção. Suas orações se tornam pessoais e egoístas. Não conseguem orar em favor da necessidade dos outros, nem da igreja, nem do reino de Deus. Então, eu sou o departamento de evangelismo. Eu estive conversando com o irmão Tito. Irmão Tito, eu estou triste. Eu acho que eu não dou para ser desse departamento, não, porque eu faço um grande trabalho nas igrejas, envolvo as pessoas. Quando eu pergunto, ligo de volta, e aí eu ensinei vocês a dar estudo bíblico, vocês já sabem dar estudo bíblico. Estão fazendo estudo bíblico? Ai, mano, a igreja não me apoia, a igreja faz isso, faz aquilo. Aí você quer orar e não quer trabalhar, como é que vai ter sucesso? Se aqui está dizendo que você tem que colocar um pé no monte da oração e outro pé na multidão, irmãos, há pessoas que não são da nossa igreja, que estão orando com lágrimas, pedindo, Senhor, me mostra a igreja verdadeira que eu quero trabalhar, eu quero lutar. Os testemunhos de Jeová estão aí na casa, todos os dias batendo, eu passo por eles, chega a me dar dó no meu coração. Não dó deles, mas dó dos meus jovens da minha igreja, que deveriam estar no domingo levando folheto, fazendo uma folha de pesquisa religiosa, vendendo um livro de Daniel, um livro de Apocalipse, e eles estão aonde? Onde é que esses pais estão? Eu quero fazer um apelo nessa finalização aqui. Deixa eu me recompor. Salmo 107, verso 8. Um voluntário, me ajude, por favor. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós oramos poucos, mas tem alguma coisa que nós somos mais econômicos. Sabe aquela mulher econômica que vai lá, olha, esse aí é muito caro, eu quero esse aqui. Aqui nesse livro diz que nós somos tão econômicos para com Deus. Econômicos em quê, irmão? Onde você quer chegar? Não oramos muito, mas somos ainda mais econômicos em dar graça. Estamos continuamente recebendo a misericórdia divina e, no entanto, com pouca gratidão expressamos, com pouco louvamos pelo que fez por nós. Além de orar pouco, irmão, nós nem agradecemos o que Deus tem feito por nós. Aqui diz que nós somos econômicos nesse sentido. Pare com essa economia boba. Vamos mudar de atitude. Nosso Deus é um Pai amoroso, misericordioso. Os cultos a Ele dedicados não deveriam ser vistos como uma atividade triste e cansativa. Louvem o Senhor. Desempenhe uma parte em sua obra. Deve ser o prazer do cristão. Né? E eu quero finalizar com esse apelo. Precisamos reunir-nos em torno da cruz, meus irmãos. E o Cristo crucificado deve ser o tema das nossas meditações, de nossas conversas, de nossas mais alegres emoções. Nas asas do louvor, o coração pode elevar-nos mais perto do céu. Deus é adorado com cânticos e músicas nas cortes celestiais. Ao expressarmos nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto das hortes celestiais. Que Deus nos ajude, que possamos ser essas pessoas felizes e animadas em ter esse privilégio de falar com Deus. Obrigado, meus irmãos, por ouvir.
Bom dia. Amém. Amém. Jesus, louvado.